Hoje eu quero falar de uma coisa bem diferente, mas que tem sido recorrente aqui nas consultas e a gente tem visto muitos equívocos sendo divulgados através da internet, enfim. E nós acreditamos que é importante esclarecer sobre isso, que é autismo e TDAH. Temos recebido pessoas aqui com filhos diagnosticados assim, e as pessoas chegam com o peso de ter um filho doente. E a gente fica muito revoltado quando isso acontece. Não é uma doença, não é um transtorno, não é uma deficiência. O que acontece no TDAH, por exemplo, é um cérebro seletivo, é um cérebro evoluído. Porque nós ensinamos que as pessoas devem buscar um caminho que tragam verdade para o seu coração, um caminho onde se realizem, um caminho que gostem do que façam, porque todo bom profissional é bem remunerado, seja na área que for. E o mau profissional sempre vai ganhar mal, seja na área que for. Quando você faz algo que você faz por paixão, você sempre vai fazer muito bem feito. E as pessoas têm muita dificuldade de seguir os seus chamados internos, por questões sociais, para não desagradar a família, às vezes por falta de coragem, por várias razões. E vão levando frustrações pela vida fora, insatisfações. A gente vê demais isso. O cérebro do TDAH, ele já veio tão evoluído que ele não permite que a pessoa faça outra coisa que não seja aquilo que gosta. Porque ele deprime. Ele não consegue. E ele é distraído com o resto, porque o resto é desinteressante mesmo. Todo aluno com TDAH tem dificuldade de se concentrar. Mas vamos combinar. O ensino ele é apresentado da mesma forma há um século e meio. O mundo evoluiu, estamos em 2025 e as coisas ainda são apresentadas do mesmo jeito que eram apresentadas no início do século XX, no final do século XIX. Até a disposição das carteirinhas e das cadeirinhas. Isso não funciona mais. Não funciona há muito tempo. É desinteressante. A forma como as matérias são apresentadas, a falta de se apresentar alguma função prática para o que se aprende, tudo isso é muito desinteressante. Então, o aluno que tem o TDAH, ele tem dificuldade de se concentrar porque é chato mesmo. Passado essa fase do estudo, onde ele pode começar a escolher seu caminho, ele vai ter uma coisa que aí vai faltar nos outros, que é o hiperfoco. Ele faz o que ele gosta, ele foca tanto naquilo que o resto do mundo pode fazer o barulho que for, porque não distrai. Então são excelentes profissionais, quando acham o seu caminho. E é importante falar disso, porque as famílias recebem esse diagnóstico como se fosse um castigo, porque não têm a compreensão de que estão com uma pessoa mais evoluída dentro de casa. São agitados porque as coisas são desinteressantes à sua volta, não são propostas coisas que possam fazer aquele cérebro que pensa muito em muitas coisas ao mesmo tempo, porque são muito inteligentes, não oferecem nada que possa ocupar aquela inteligência, aquela energia toda. Então só agradeçam, se informem melhor, de forma mais ampla, sobre o que é isso e aprendam a lidar com isso. E quem tem que aprender a lidar com isso são os outros. E porque não sabem lidar, a pessoa com TDAH, ela sofre críticas demais. E a autoestima deles é muito baixa. Eles estão certos num mundo errado, que o critica e o faz se sentir diminuído. Então, pelo menos o núcleo familiar precisa se informar, precisa abrir sua mente e ajudar aquela criança, aquele jovem,
a se ocupar de coisas interessantes, proporcionar, oferecer coisas interessantes, para aquela inteligência toda se distrair, para aquela energia toda ter um foco para extravasar. Não é fácil criar uma criança com isso, mas é profundamente enriquecedor para aqueles que entendem o que é. O autismo, nada é receita de bolo. As coisas são assim ou são assado. Mas, em muitos casos de autismo, não importa o nível. São seres que chegaram à Terra há pouco tempo, isso dentro do tempo espiritual, esse pouco tempo é relativo, se assustaram com o que viram, têm dificuldade de interagir com esse mundo louco. Existe um excesso de ruídos, e isso é verdade, eles têm dificuldade com esse excesso de ruídos, com toda razão. O comportamento das pessoas nos últimos 30, 40 anos, em função da vida corrida, da própria internet, da evolução tecnológica e de tudo mais, é muito agitado, é muito barulhento, é muito desatento. E eles são muito concentrados. Eles estão ali, pensando, observando, sentindo mais do que os outros, porque eles têm uma hipersensibilidade. E isso não é uma doença. Isso é uma forma de sentir o mundo. São tão calados. Os outros também deviam ser um pouco mais, né? Eles estão observando, eles estão sentindo e se revoltando. E aí, algumas reações que alguns têm e que desestabilizam a casa. É muito ruído, é muito tudo, é pouca concentração. Eles têm muita sensibilidade para as energias. E também aí a família precisa abrir a mente e conhecer melhor isso, fora da caixinha do diagnóstico médico. Ele precisa agradecer aquele anjo iluminado que chegou e que vem mudar a casa. Porque muda. De um jeito ou de outro muda. Aos mais esclarecidos ou menos esclarecidos, sacode a estrutura da família. E a intenção é essa mesmo. Vamos mudar. Vamos olhar diferente para aquela pessoa, aquele presente que chegou. Vamos ver como acalmar, como interagir. Vamos respeitar aquele ser. Vamos buscar caminhos novos, vamos trocar experiências com outras famílias. Vamos fazer uma peneira nessas informações todas. Há casos e casos para tudo. Mas, de uma forma geral, é isso. A gente recebe mães sofridas com o filho doente. Ele não é doente. Ele não tem problema. Quem tem problema é o mundo louco em que estamos todos envolvidos. Eles vêm pedindo calma, silêncio. Não me toca tanto. As pessoas têm energias tão dissonantes e aí vão encostando umas nas outras e vão transferindo suas energias umas para as outras. Não toca, não vem com a sua energia para cima de mim. Calma. Eles vêm pedindo pensar. Eles vêm pedindo reveja seus comportamentos. Eles vêm pedindo calma. E é tão importante nessa fase toda, tão turbulenta, no mundo inteiro, que as pessoas se acalmem, que as pessoas pensem, que as pessoas meditem, que as pessoas relaxem, que as pessoas se conheçam e se modifiquem para ter uma vida mais fácil, que elas se conheçam e se estruturem para passar por essa turbulência toda sem enlouquecer, sem adoecer, como disse o irmão, as doenças têm fundo emocional. E é isso que eles vêm pedindo. Calma, vamos mudar, vamos silenciar, vamos respeitar o corpo do outro, a energia do outro.
Então, espalhem essa ideia, dividam essa informação, busquem mais informações. Tem pessoas muito bem-sucedidas e famosas que têm esses diagnósticos para mostrarem que é sim muito possível ter uma excelente vida. Não encarem isso como um castigo ou como um problema. O problema está nos outros. Eles não têm problema. Vamos cuidar com essa gama de diagnósticos que vem surgindo, e não estou aqui falando em demérito à medicina, à ciência, de forma alguma, mas vamos cuidar um pouco com esse excesso de diagnósticos, com esse excesso de rótulos, de caixinhas onde as pessoas são colocadas. Porque isso machuca, isso fere e não é verdade. Eu agradeço a atenção e uma ótima noite, um bom trabalho a todos.